Boa noite! Estou ao vivo! Sejam todas muito bem-vindas a mais essa noite para a gente poder conversar sobre cães, ouvir sobre cães, falar sobre cães, independente se você tem um cãozinho em casa não, se você já teve, se você quer ter, se você gosta de cães, se você tem medo de cães, não importa qual é a sua realidade atual. O que importa é que os cães, eles fazem parte da nossa sociedade, eles fazem parte do nosso dia a dia. Então, se você não conversar sobre isso, se você não se inteirar, não aprender, não souber o que fazer, fica muito difícil o relacionamento de um modo geral dos cães, das pessoas quem tem cães e de quem também não tem cão. Quem não tem cão precisa ter esse conhecimento, principalmente para saber como respeitar o espaço, como deixar o cão mais confortável. A maioria das situações onde as pessoas não querem se aproximar de cães ou não gostam de cães é por uma experiência ruim que já existiu. Então, como seria o melhor cenário dentro dessa ideia ou desse formato? Seria a pessoa saber o que ela precisa fazer para deixar o cão confortável, para que o cão se sinta seguro, para que o cão possa ficar no canto dele ou não se aproximar. É muito importante que a gente entenda isso também para que a gente possa oferecer uma qualidade de vida para esses cães. Afinal de contas, fomos nós que trouxemos eles para viver com a gente. E a partir desse momento é a nossa responsabilidade garantir que tudo o que acontece dentro da sociedade onde nós inserimos ele seja conhecido pelos cães, seja benéfico, seja prazeroso, os cães saibam como funciona, saibam quais comportamentos eles precisam ter, saibam como se comportar diante das situações, saibam como colher os melhores benefícios, saibam qual a emoção que eles precisam estar diante desses cenários. Essa é a nossa obrigação, porque a partir do momento que você traz um cão para casa, ele não tem mais escolha. Ele precisa unicamente que você ofereça tudo para ele, que você consiga apresentar a sociedade para ele e fazer com que ele fique confortável diante dessa situação. A partir desse momento, a qualidade de vida do cão vai estar muito alta, ele vai viver muito mais e vai viver muito bem, com todos os desenvolvimentos que ele precisa ter, como um ser vivo, não somente por ser um cão, mas por ser um ser vivo, que está ali, vivendo na sociedade com a gente. E cada vez mais os cães estão presentes aí. Então a gente precisa sim. Acho que é muito injusto da nossa parte se a gente não entender sobre cães. Se a gente não conhecer, não saber como se comunicar, o que oferecer, como oferecer, é injusto da nossa parte, porque os cães estão ali dependendo daquilo que a gente tem para oferecer para eles, do que a gente consegue oferecer. E quando eu digo oferecer, você também precisa incluir aí aquelas condições de principalmente você não ter contato com o cão. Isso é uma das grandes coisas que a gente precisa oferecer, é dar essa liberdade, é respeitar esse espaço, esse momento, esse limite. Então a gente precisa conhecer. Se a gente não conhece, a gente acaba fazendo muitas coisas sem saber e, na verdade, sem querer fazer mal para o cão, mas automaticamente fazendo mal de alguma forma, de uma forma física, de uma forma psicológica, emocional, social, cognitiva desse cão, oferecendo uma experiência que não é tão boa para esse cão e muitas vezes até para a própria pessoa. Isso acontece quando a gente não sabe o que fazer e faz de qualquer jeito, a gente acaba acarretando em uma experiência que é ruim para o cão e para a pessoa também. E a nossa obrigação é que todo mundo fique bem nesse cenário. Afinal de contas, estamos aqui para sermos as pessoas melhores amigas dos cães. O tema de hoje, todos esses temas que eu trago, eu procuro trazer sempre o que está mais atual. E quando eu digo mais atual, não necessariamente é a última coisa que se fala sobre cães, ou que se aprendeu, ou que se descobriu, ou que estamos aplicando atualmente. São coisas que ainda acontecem, que acontecem atualmente, sejam elas certas ou não certas, sejam elas justas ou não justas. Quando eu vivencio essas experiências, quando eu tenho contato, quando eu ouço, quando eu vejo, quando me falam, quando me pedem conselhos e orientações, eu trago essas situações para a gente poder também discutir um pouco aqui, entender um pouco melhor e poder melhorar esse mundo dos cães. O tema de hoje é egoísmo acima de tudo. Antes da gente começar, eu vou contar algumas situações aqui que tem a ver com esse tema também, porque a gente não tem como a gente falar de cães na nossa sociedade sem falar de egoísmo. A gente precisa levantar sempre essa questão para a gente não cair em armadilhas aí que estão espalhadas por toda parte e podem pegar cada um de nós a qualquer momento. Uma das situações que eu quero contar
é pintar um cenário aqui, pelo menos das experiências que eu tive. Quando as pessoas têm contato com um cão, ou seja, quando elas veem um cão, e na maioria das vezes isso acontece quando é um cão de alguém conhecido. Então vamos imaginar essa situação quando você encontra uma pessoa conhecida na rua, que ela está com um cachorro. Eu pintei essa situação, ó. Você está na rua, encontrou uma pessoa conhecida e ela tem um cãozinho ali com ela. A primeira coisa que você quer fazer é conhecer o cão, é fazer carinho no cão, é abaixar, é tocar nesse cão. Isso é um reflexo daquilo que você está querendo fazer, de uma necessidade sua. E aí automaticamente a gente fala de egoísmo. Será que em algum momento essas pessoas pensaram se aquele cão queria fazer aquilo, se ele precisava daquilo, se ele gostava, se ele estava pronto para fazer aquilo? Ou será que a primeira coisa que a pessoa pensou foi: eu preciso fazer isso? É a síndrome da Felícia. Eu não sei se vocês conhecem, nem se esse termo é muito utilizado, mas eu já ouvi muito na minha experiência aqui, nas minhas vivências, inclusive até antes de trabalhar com cães e conhecer mais profundo os cães. A Felícia era um personagem do desenhos do Animaniacs, do Tiny Toons, da Warner, lá, enfim. Mas que ela, sempre que ela via um dos animaizinhos, que todos eles eram animaizinhos, ela apertava ele, os olhos desses animaizinhos esbugalhavam, eles fugiam desesperadamente da Felícia. Isso é uma síndrome que a maioria das pessoas na sociedade ainda tem, de quando vê um animalzinho, e eu tô falando de cães, vai. Quando você vê um cãozinho, você quer chegar, você quer tocar, você quer que ele te ame, isso é um reflexo daquilo que é a sua necessidade. Você esqueceu de olhar a necessidade do cão, é a famosa empatia. Você não teve empatia com aquele cão para entender qual era o momento daquele cão e se realmente ele estava preparado para aquilo. E aí outra situação que eu quero levantar aqui com relação a isso, é uma situação que eu vivenciei na minha família, que é da avó Antônia, que mora ainda, lá em Santos, e ela queria uma cachorrinha para ficar com ela. Por uma questão de ela se sentir muito sozinha, e tá ali sem ninguém, e o dia inteiro em casa. E aí arranjamos não fui eu que arranjei. Ah, fui eu. Fui eu que arranjei, agora que eu tô lembrando. Nós adotamos uma cachorrinha para levar pra avó Antônia. E aí não passou 2 semanas, já tava um caos na casa da avó Antônia, porque a cachorrinha era muito filhote, e aí ela roía tudo, ela pegava os fios, ela pegava carpete, ela que estourava o rodapé das portas, e a dona Antônia, a avó Antônia, ela não quis mais saber da Kika, porque ela não tinha condições de lidar com aquilo. Apesar de ser uma necessidade, uma coisa que ela queria, ela não imaginou muito como poderia ser aquela realidade, ou como deveria ser aquela realidade. Será que aí também a gente não tem um cenário aí de um egoísmo, que pensou só no lado dela, e nós também só pensamos no lado dela, em agradar ela de alguma forma e tirar essa solidão que ela sentiu, essa necessidade que ela tinha ali? É importante a gente sempre pensar também. Antes de a gente começar, eu quero falar mais uma situação que eu acho que ela, não sei se ela reflete, mas talvez ela incentive. E talvez, é minha opinião mesmo, não tem nada comprovado com isso, que é com relação aos locais que de alguma forma vendem animais, cãezinhos. Como que acontece? Esses cães ficam em uma vitrine. Eles ficam em uma vitrine para causar desejo nas pessoas, para que as pessoas olhem e sintam vontade dela ter aquele animalzinho. Será que também não é um egoísmo? Você olhar ali, achar fofinho, se encantar e querer para você? Então acho que é importante a gente também pensar dessa forma e entender se isso não está levando a gente a olhar para os cães pensando sempre no nosso bem-estar, naquilo que a gente quer para a gente. Vamos começando nossa live aqui, uma boa noite a todos. Eu vou colocar aqui a pergunta de hoje, que é uma pergunta que eu sempre coloco no Stories também, para que vocês deem a opinião de vocês. Mas aqui ao vivo você também pode dar, e é sempre legal você dar a sua opinião, para que a gente possa conversar aqui ao vivo. Eu ia falar atualmente, mas diretamente aqui a gente conversar sobre a sua opinião, que é: por qual motivo as pessoas têm cães? Só nesses exemplos que eu dei aqui no começo, a gente já tem uma ideia mais ou menos do motivo, mas de repente você já imaginou um outro, você já vivenciou um outro, ou até você mesmo já sentiu alguma necessidade ali, teve um cãozinho. Por qual motivo isso pode ter acontecido? Aí deem a opinião de vocês aqui na interrogação, ou aqui no YouTube também, pode dar a opinião de vocês aqui, que daqui a pouco eu vejo e a gente conversa sobre isso. Enquanto isso, eu vou colocando umas questões que tem a ver com o tema de hoje. Boa noite, oficialmente, mais uma vez. Para ter um cão, precisa atender às necessidades dele?
Então é muito comum que quando a gente traz um cão para casa, a maioria das pessoas, ela não tenham muita noção de quais são as necessidades que precisa atender desse cão. O que a gente ouve, que é mais comum se ouvir, e quando eu digo comum é porque não deve ser considerado como normal. As pessoas falarem da alimentação, é uma coisa padrão, afinal de contas, alimento é uma sobrevivência do cãozinho. E a outra questão é o passeio. Você ouve a pessoa falar, precisa alimentar esse cão tantas vezes por dia, sei lá a quantidade que tem que colocar, e passear com ele. Ele precisa passear. E aí dessa forma a gente acaba acreditando e colocando, incutindo nas pessoas que vão trazer um cãozinho, que trazem um cãozinho para viver com ela, que essas são apenas as necessidades que o cão precisa. Existem outras necessidades que são tão importantes e às vezes até mais importantes, depende do momento, do que uma alimentação, do que um passeio, do que uma atividade física, uma atividade sensorial. A gente precisa conhecer isso. Só que a questão é, será que quando a gente traz um cãozinho para viver com a gente precisa atender essas necessidades dele? E a realidade é que a gente não precisa. A grande realidade é que a gente não precisa, e inclusive é o que acontece atualmente com as famílias. A gente acaba atendendo uma necessidade, duas, e às vezes a gente atende outras de uma forma meio precária. Então a questão é que a gente não precisa atender. A gente deveria conseguir atender as necessidades desse cão e pensar sempre nessas necessidades. Afinal de contas, quando a gente traz um cãozinho para viver com a gente, esse cão está 100% na dependência daquilo que nós vamos oferecer para ele. Isso é muito diferente de criar uma dependência do cão. Quando a gente cria uma dependência do cão, é quando o cão não consegue fazer nada sem que você esteja presente, sem que você oriente ele. E quando a gente fala do cão depender da gente, quer dizer que a gente precisa oferecer o que esse cão precisa. Quais as necessidades que esse cão tem? Garantir um desenvolvimento cognitivo, físico, social, garantir descanso para esse cão, uma alimentação de qualidade, óbvio, uma higiene adequada desse local. Isso são as coisas que o cão depende da gente para fazer. Se deixar na mão desse cão, ali, nesse local onde você trouxe ele, ele não vai conseguir atender de uma forma muito plena. Ele vai atender do jeito que der. E é isso que acaba acontecendo atualmente. Então você não precisa atender. Só que será que a qualidade de vida desse cão vai ser tão boa? Será que você está sendo justa? Será que a pessoa está sendo justa com o cão quando ela traz ele para viver dentro de casa e não atende as necessidades desse cão? Aí eu acho que não. Acho que a pessoa não está sendo justa com o cão quando ela faz isso e atende só aquilo que ela consegue, ou quando ela consegue, ou da forma como ela consegue. Então a gente precisa sempre olhar para os cães de uma forma mais ampla e garantir que esse é um dever nosso quando a gente traz um cão para casa. Lembra que estamos falando de egoísmo. Quando a gente fala de egoísmo, a gente faz só aquilo que a gente consegue ou que é mais fácil para a gente. Quando a gente não fala de egoísmo, a gente pensa no cão. A gente olha o que aquele cão precisa especificamente para que a gente possa garantir isso para ele e garantir essa qualidade de vida para ele. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês aí sobre a pergunta de hoje, que é: por qual motivo as pessoas têm cães? Qual o motivo que leva alguém a ter um cão? Existem vários aí, eu vou falar alguns também, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Boa noite, pessoal que foi dando boa noite aí. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos seguindo aqui com as questões que eu formulei aqui para dar o tema da live. Eu preciso me adaptar ao cão ou o cão precisa se adaptar a mim? Essa talvez seja uma questão muito importante e muito relevante quando a gente fala de trazer um cão para casa e quando a gente fala de egoísmo, de pensar só na gente. Automaticamente, eu vou levantar uma questão aqui, não pintar um cenário, mas apresentar uma situação para que a gente entenda. O cão, automaticamente, quando nós trazemos ele, ou seja, quando ele é inserido dentro de um ambiente, dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade, ele vai fazer o possível para se dar bem dentro daquela sociedade, para colher os recursos que ele necessita, atender às necessidades dele. Isso é algo que ele vai tentar fazer, porque é algo que é da espécie, é algo que ele precisa, que vai ser necessário para ele, que os instintos dele vão pedir para ele, vão fazer ele tomar atitudes, ter comportamentos para garantir essa condição para ele, para que ele possa ter um mínimo de qualidade de vida. Então ele vai querer se adaptar. Dentro daquilo que é oferecido para ele, ele vai tentar a melhor forma para poder colher os melhores benefícios, para se dar bem, para ter contato, para fazer parte, para participar. Ele vai fazer o que ele consegue. O que está disponível para ele é o que ele vai fazer.
Nessa hora, muitas vezes, o cão acaba apresentando comportamentos ou tendo atitudes que as pessoas não querem que ele tenha, mas que foi a única coisa que ele conseguiu fazer para atender uma necessidade ou para chegar e participar de uma situação com a família. Então o cão sempre vai tentar isso. Aonde que está o grande perigo ou a grande armadilha disso? Porque muitas vezes o cão começa a ter comportamentos ou participar de interações, mesmo que essas interações e esses comportamentos façam mal para ele. Se não existe uma outra forma, se não foi apresentada uma outra forma, um jeito melhor, mais prazeroso, mais benéfico, de acordo com aquele cão, com as capacidades dele, ele vai continuar realizando comportamentos e participando de coisas, mesmo que façam mal para ele, porque é a única coisa que ele conhece. Então, a partir daí é a hora que eu puxo para nós precisamos nos adaptar ao cão. Se a gente deixar na mão do cão e começar a fazer todas as coisas que a gente imagina que o cão precisa ou que eu quero fazer com o cão, vai ser feito. Você vai conseguir fazer, mesmo que seja de um jeito bagunçado, mesmo que seja de um jeito ruim para o cão, que o cão não goste tanto assim, isso vai acontecer. Você vai realizar dessa forma. Só que o que a gente precisa é nos adaptar ao que aquele cão consegue fazer, precisa, gosta, tem condições de fazer. Eu gosto às vezes de levantar uma questão que a gente sempre olhar para o lado do cão e ter uma expectativa. Você imaginar o que você vai fazer com aquele cão e você trabalhar para que isso seja possível. Porém, durante esse processo, esse caminho, se você perceber que o seu cão tem dificuldade ou não é a realidade dele por uma questão física, social, emocional, não importa, você precisa readaptar esse caminho. Você precisa mudar essa expectativa. E aí a gente está falando de nós nos adaptarmos ao cão e não o cão ter que se adaptar a nós. Porque se ele precisar fazer isso, em algum ponto aqui vai ter algo ruim acontecendo, que poderia ser melhor, que a gente não olhou para o cão de uma forma correta, de uma forma justa. Então, se você continuar realizando essas atividades só imaginando aquilo que você quer, o cão vai acabar conseguindo fazer do jeito dele, no tempo dele, com o que ele tem disponível para fazer, muitas vezes se desgastando demais. Só que ele vai continuar fazendo, porque é a única coisa que ele conhece, a única forma que ele sabe se relacionar dentro dessa sociedade que você apresentou para ele é desse jeito. Então, o que a gente precisa é nós nos adaptarmos ao cão, aquele cão que está vivendo com a gente. Por isso que cada cão é único. Se a gente for repetir as mesmas fórmulas ou o mesmo jeito que a gente fazia com todos os cães e insistir nisso, a gente vai fazer mal ou deixar de oferecer uma coisa melhor para os outros cães. Enquanto isso, deem a opinião de vocês na pergunta de hoje, que é por qual motivo as pessoas têm cães? Vai da sua cabeça aí. Qual necessidade é mais difícil de atender? Estamos falando aqui de egoísmo, estamos falando das necessidades, de nos adaptar aos cães. Qual necessidade do cão é mais difícil de atender? Eu coloquei três necessidades. Necessidades físicas do cão, necessidades cognitivas ou necessidades sociais. Primeira coisa que eu já vou falar aqui chutando o balde é que sempre vai ser fácil. Atender necessidades do cão sempre vai ser fácil. Qualquer uma dessas. Uma atividade física, uma necessidade cognitiva ou uma necessidade social. Só que, será que tem qualidade isso? Será que está fazendo bem para o cão? Será que poderia ser melhor? E eu sempre vou levar para o ponto, e você também deveria levar, para o ponto de pode ser melhor. Sempre dá para melhorar. A partir desse momento, você vai buscar informações novas, vai olhar melhor para o seu cão, vai conhecer melhor ele e oferecer aquilo que está dentro daquilo, da capacidade do seu cão. Necessidade física. É fácil? É fácil. Se o seu cão só andar dentro de casa, ele tem uma necessidade física atendida. Se você deixar ele dentro de uma gaiola, aí já não. O que é a realidade, acho que pouco provável da maioria das pessoas. Uma necessidade cognitiva. O tempo inteiro o cão está aprendendo coisas. Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, não importa. Ele está aprendendo o tempo inteiro, com todas as interações, com todos os estímulos que tem diariamente, sejam eles oferecidos por você ou não, ele estará aprendendo, estará atendendo necessidades cognitivas. Então é uma coisa fácil, que acontece naturalmente. Necessidades sociais. Automaticamente, quando você traz um cão para casa,
a necessidade social dele é atendida com as interações com as pessoas da casa. Quaisquer que sejam essas interações, mesmo que sejam só interações de broncas, de punições, de maus tratos, isso vai ser atendido do cão, uma necessidade social, porque é isso que está sendo apresentado para esse cão. Essa é a realidade que esse cão conhece. Então é muito fácil atender qualquer necessidade do cão. E é nessa hora que eu sempre falo e levanto a questão que só o fato de você trazer um cão para viver com você não quer dizer que você está fazendo bem para esse cão. Não quer dizer que esse cão está tendo a melhor vida do mundo. Mesmo que você tire esse cão da rua, talvez na rua estivesse melhor, o cão conseguisse ter outras necessidades atendidas de uma forma melhor, do jeito dele. Então é importante a gente sempre levantar essa questão e parar de pensar em egoísmo. Lembra? Egoísmo acima de tudo é o nome da live. Parar de pensar que só o fato de trazer o cão para casa, o mundo dele já está maravilhoso, porque ele tem você, ou ele tem uma família, ou ele tem uma casa. Lembra que as necessidades são muito fáceis de atender e o cão vai se adaptar, mesmo que seja ruim para ele. Então o que eu quero levantar dessa questão aqui de se é difícil atender as necessidades de um cão, é você conseguir atender a necessidade específica daquele cão. Quando a gente fala de atividade física, a gente tem que oferecer para aquele cão aquilo que é compatível com a estrutura física dele, aquilo que é compatível com o que ele tem de energia, com a quantidade que ele se alimenta, com a quantidade que ele dorme, que vai garantir uma energia boa para ele, tudo isso. Isso já começa a ser um pouco mais difícil. Precisa de uma dedicação maior, precisa parar de pensar só em você, ou seja, só nesse egoísmo e começar a olhar para o cão. Aí você consegue oferecer uma necessidade física muito boa. Uma necessidade cognitiva. O que a gente precisa pensar primeiro de tudo é que esse cão precisa ter independência, precisa ter autonomia, precisa conseguir tomar decisões, lidar com estímulos, independente da sua participação ou não. Isso é o que é difícil. É isso que você precisa dar uma atenção maior, se dedicar um pouco mais para você desenvolver o cognitivo do cão. E quando eu falo desenvolver o cognitivo, é você ensinar coisas. Só que você precisa ensinar isso de forma exponencial. Você ensina uma coisa pequena, depois junto com essa coisa pequena você acrescenta uma mais difícil, depois você aumenta a dificuldade. Isso a gente precisa fazer. Isso é uma atividade, uma necessidade cognitiva de qualidade. É você aumentar as dificuldades exponencialmente, garantindo o aprendizado do seu cão a longo prazo, garantindo o desenvolvimento cognitivo dele, para que ele possa ter um repertório cada vez maior e conseguir tomar decisões por conta. Isso é uma coisa que seria o mais difícil, que é você precisar se dedicar. E aí quando a gente fala de necessidade do cão social, o que é difícil então? Se simplesmente o cão estar ali, ele já tem as necessidades sociais por interagir com você, com pessoas, com outros cães que passam na rua, não importa. O que a gente precisa garantir é que toda e qualquer experiência social do cão seja benéfica, prazerosa e positiva para o cão. Qualquer que seja uma interação com pessoas, seja uma interação com barulhos, com cheiros, com outros animais, a gente precisa garantir que isso seja bom. Se a gente conseguir fazer isso, aí sim a gente está garantindo uma qualidade de vida para o cão melhor de todas, atendendo essa necessidade física de uma forma que seja compatível com aquele cão, uma necessidade cognitiva que aumente gradativamente, exponencialmente, e uma atividade social que garante experiências positivas para o cão. É isso que a gente precisa pensar quando a gente olha para o cão e para de olhar para a gente. Quando eu digo para, não é que você não vai olhar o que você consegue fazer ou o que você quer fazer, não. Mas você dá prioridade para aquilo que seu cão consegue, para ajudar ele. Afinal de contas, você que trouxe ele para viver com você. Enquanto isso, dê a opinião de vocês por qual motivo as pessoas têm cães e eu vou olhar agora a opinião de vocês para a gente falar sobre isso. Olha, a primeira aqui, ó. Nossa, mas jogaram aqui uma maravilhosa. Valeu por ter colocado essa resposta aqui, que é querer dar de presente para alguém. Me embolei todo. Por qual motivo as pessoas têm cães? Para querer dar de presente para alguém. Eu sempre gosto de levantar, quando fala sobre isso, que essa questão é uma que acaba aparecendo com muita frequência, não só no meu dia a dia, mas provavelmente no dia a dia de outras pessoas, enfim. Mas que é uma questão que tem que ser vista com bons olhos. Só que como que a gente vai ver com bons olhos, ou de uma forma positiva, com qualidade, quando a gente considera dar um presente, um cão de presente para alguém? Como eu falei no começo da live da avó Antônia,
que a gente simplesmente foi lá e deu a Kika para ela como um presente. Era uma coisa que ela queria também, ter uma cachorrinha, só que foi uma experiência completamente bagunçada, tanto para a avó quanto para a Kika, que nenhuma das duas se deu bem, ninguém conseguia se relacionar bem, ter boas experiências. Então o que a gente precisa pensar aqui do dar de presente para alguém como um motivo para as pessoas terem um cão? A gente precisa garantir que essa pessoa que vai receber esse cão como esse presente, ela tenha conhecimento para lidar com esse cão, para atender as necessidades desse cão, dentro daquela rotina que ela tem, dentro da capacidade que ela tem de disponibilidade de tempo, de conhecimento de cães, de até capacidade física da pessoa, estou falando da pessoa. Então é muito legal a gente pensar isso. E muitas vezes quando você pensa em dar o cão de presente para uma criança, a gente precisa pensar nisso como uma experiência muito positiva e evolutiva para o cão e para a criança, para que eles aprendam a respeitar o espaço de cada um, os limites. É isso que a gente precisa garantir. Então, quando a gente fala de dar presente para alguém, eu acho uma coisa muito interessante. Eu gosto de olhar isso com os olhos diferentes, melhores, mais positivos, para a gente garantir que a experiência do cão e dessa pessoa que receba seja muito boa. Eu sempre falo que é legal que você que vai dar esse presente, você tenha bastante conhecimento para auxiliar a pessoa, para dar suporte, para ajudar, para ensinar a pessoa. Isso eu acho que é maravilhoso. Então a gente precisa pensar também desse jeito, mas é um dos motivos das pessoas terem um cão, é quando elas recebem de presente ou quando elas vão dar de presente para alguém, passa um cãozinho ali pela vida delas. Eu vou dar a minha opinião também. Não, deixa eu pegar de vocês, vai. Quando tem a de vocês aqui, eu gosto de pegar de vocês. Tá carente. O motivo que as pessoas têm cães é estar carente. Aí acho que a gente fala diretamente aqui com essa questão do egoísmo realmente que a gente está falando aqui da nossa live, como tema de hoje. É a gente olhar para nós. Mas isso quer dizer que é ruim? Será que o fato de você estar carente é um motivo que não poderia ser visto como uma coisa boa? Vamos olhar isso de um jeito bom? Imagina que você está carente. Eu não sei se é esse o termo, mas colocaram aqui. Talvez seja até meio pejorativo falar que a pessoa está carente. Mas ela tem uma necessidade emocional ali. O que precisa acontecer nesse processo? Primeiro de tudo, ela entender, aprender sobre cães. Saber o que fazer, como se comunicar, como atender necessidades, como transformar o ambiente para garantir segurança para esse cão, como apresentar as coisas para ele. Ou seja, a pessoa se preparar antes para aí poder ter um cãozinho para atender essa necessidade. Porque a partir do momento, isso é uma coisa, olha que legal, eu falando aqui, surgiu essa memória. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu comecei a trabalhar com comportamento de cães, quando eu vim trabalhar nisso que eu faço agora, eu observei que aquilo fazia muito bem para mim. Era muito gostoso, muito prazeroso eu me comunicar com o cão ou eu garantir que o cão fizesse aquilo que eu estava querendo que ele fizesse. Ou seja, me comunicar com esse cão. Perceber que ele entendia o que eu queria dele e ele ver que ele estava fazendo aquilo que eu queria que ele fizesse. Isso é muito prazeroso. E isso acaba com qualquer necessidade emocional. Isso joga o seu ego lá para cima. Isso te faz muito bem. Então olha que legal a gente olhar aqui a pessoa ter um cão porque ela está carente, porém ela tem essa responsabilidade de entender que não é por ela que ela vai ter isso. Ela vai começar a olhar pelo lado do cão. E automaticamente quando ela entender que isso que ela faz para esse cão faz muito bem para esse cão, automaticamente ela vai se sentir muito bem. Eu não tenho nem dúvida disso, porque é isso que é algo que aconteceu comigo. E é por isso que eu estou aqui hoje, e é por isso que eu faço isso, e é por isso que eu ajudo as pessoas, é porque isso faz muito bem para mim. Eu até entro numa questão de altruísmo, eu já falei muitas vezes sobre altruísmo aqui na live, que para mim não existe altruísmo quando a gente fala de cães. Porque automaticamente quando você faz pelo cão, só pensando no cão, sem ser egoísta, automaticamente isso faz bem para você. Então não tem altruísmo, você está fazendo porque é muito bom para você. E aí você tem que continuar fazendo e você quer continuar fazendo. Então esse é um motivo sim que as pessoas vão ter cães, é por uma carência, mas vamos começar a olhar isso de um jeito muito bom, para garantir uma experiência maravilhosa para você e para o cão também. Enquanto isso, podem continuar dando a opinião de vocês, que daqui a pouco eu volto nessa questão aqui. Essas duas primeiras já foram muito boas. E às vezes nem é coisa que eu vou pensar para colocar, embora eu sempre coloco algumas coisas aqui também. Vou levantar uma questão aqui, já que estamos falando aqui de egoísmo acima de tudo. Vamos falar de uma questão que é obediência. É muito comum, e quando eu falo comum é porque não pode ser visto como normal,
É muito comum que as pessoas tenham cães porque elas querem ser obedecidas por alguém. Elas querem sentir o poder de serem obedecidas e respeitadas por algum cão. Por algum cão. No caso, estamos falando de cães. Mas agora vamos entender a questão da obediência de uma outra forma também. Quando a gente fala de obediência, é muito comum, eu vou voltar aqui um pouco. É muito comum que as pessoas entendam que o adestramento, ele acaba tirando a personalidade do cão, ele acaba transformando o cão num robozinho que só faz aquilo que mandam ele fazer, mesmo que ele não queira fazer, ele acaba fazendo. Então vamos entender a obediência de uma outra forma. Quando você traz um cão para casa, e aí você entende esse cão, você conhece a espécie, você conhece mais precisamente aquele cão específico, as coisas que ele consegue fazer, as coisas que ele gosta, a velocidade de aprendizado desse cão, a velocidade com que esse cão consegue se acostumar ou lidar com algum medo, com algum trauma, independente se ele já tem algum trauma ou não, você começa a respeitar esse processo desse cão. E aí você vai fazer o quê? Você vai apresentar esses estímulos ou essas dificuldades de uma forma muito branda para esse cão, garantindo que ele consiga lidar, que ele consiga superar e você esteja ali para dar esse suporte para ele. Quando você apresenta essa sociedade para o cão, que é a nossa famosa socialização, quando você faz tudo isso, apresenta toda a sociedade, os estímulos que o seu cão vai ter contato, barulhos, sons, cheiros, pessoas, movimentos, outros animais, quando você oferece isso para o seu cão, automaticamente o cão vai ter o mesmo comportamento independente da situação, porque ele possui um repertório, ele possui uma bagagem, ele possui um histórico de comportamentos para poder oferecer, que foram proporcionados por você, porque você foi ali, apresentando aos poucos, respeitando o limite desse cão, garantindo o desenvolvimento exponencial desse cognitivo desse cão. Quando você fez isso, automaticamente você apresentou o mundo para o seu cão e a forma como ele deveria lidar com esses estímulos, quaisquer que sejam. A partir desse momento, o seu cão só vai te obedecer. E não é porque você vai falar para ele fazer alguma coisa, é porque ele sabe, você mostrou para ele como ele deveria se comportar diante de determinadas situações, inúmeras situações. Esse é a maior representação de obediência que a gente precisa levar para a nossa vida. E quando a gente fala de cães, óbvio, a gente precisa entender a obediência desse jeito. O seu cão vai te obedecer sempre, porque você vai olhar, ele estará tendo comportamentos que foram aqueles que você apresentou para ele, e que aquilo faz muito bem para ele, que ele consegue fazer, tem autocontrole suficiente para tomar essas decisões sozinho. Olha que maravilha que é essa obediência. Muito diferente daquela obediência vista como tradicional e de repente uma coisa ruim para o cão, que é você ficar mandando e ele fazendo tudo o que você quer. Não, é você apresentar o mundo para ele e ele saber como ele deve se comportar nas determinadas situações, porque você ofereceu isso para ele. Isso é obediência. E aí a gente está longe de falar de egoísmo. Muito pelo contrário, você se doou pelo seu cão, você entendeu ele, respeitou ele, olhou por ele e garantiu que ele soubesse como se comportar em qualquer situação. Então esse é o melhor cenário de uma obediência. Eu acho maravilhoso essa questão de obediência desse jeito. Eu sou um dos grandes defensores. Eu sou um dos grandes defensores de você mimar o cão e de você fazer o seu cão te obedecer. Porque se você olhar dessa forma, quando você mima o cão, é porque você oferece tudo. Você garante desenvolvimento social, físico e cognitivo, motor do seu cão. Você está mimando, está fazendo a sociedade ser muito boa para o seu cão. E junto a isso, você está apresentando essa sociedade, garantindo que o seu cão saiba lidar e ter comportamentos tranquilos, sem desespero, muito calmos, muito ciente, com autoestima lá em cima, com autocontrole. Isso é que a gente pensa quando a gente fala de obediência. Para mim é maravilhoso isso. Vamos seguindo, enquanto isso, dê a opinião de vocês sobre a pergunta de hoje, que é: por qual motivo as pessoas têm cães? Acabei de falar de obediência aqui, né? Isso é um dos motivos que as pessoas têm cão, porque ela quer ser obedecida por alguém. Por alguém. Precisa ficar o tempo todo com o cão quando você está em casa? Isso é uma questão, estamos falando de egoísmo acima de tudo. É muito comum as pessoas que, na realidade que a gente tem hoje, pelo menos que eu imagino, né, que eu vivencio, pode ser que não seja a grande parcela, mas eu imagino que seja. As pessoas que acabam saindo de casa com bastante frequência, mesmo tendo um cão dentro de casa,
E quando elas chegam em casa, elas querem ficar com esse cão, seja por um motivo próprio, uma necessidade da pessoa de querer estar com aquele cão, ou por se sentir de uma forma recompensando o cão ou compensando o tempo que ele ficou sozinho, vou ficar esse tempo todo com ele. Olha uma coisa que a gente precisa pensar aqui. Estamos falando de precisar ficar o tempo todo com seu cão quando você está em casa, estamos falando de egoísmo. Olha só o que a gente precisa pensar. Se a realidade da pessoa é essa, ela fica muito tempo fora de casa, uma grande parte do tempo fora de casa. Quando ela chega, não importa o que aconteça, se ela ficar o tempo todo com esse cão, ela só estará garantindo para esse cão uma dependência. Esse cão vai entender que o único jeito da vida dele acontecer e dele ter contatos sociais, interações, às vezes até alimentação, quando a pessoa está em casa. Você acaba não permitindo que o seu cão saiba ficar sem você. Uma das coisas que eu sempre oriento as pessoas e que a gente precisa fazer é garantir que o nosso cão consiga ficar sozinho, mesmo e principalmente quando nós estamos em casa. Isso é uma coisa que a gente precisa garantir, porque você consegue fazer esse processo, você consegue supervisionar, garantir que esse momento sozinho do seu cão seja muito bom, porque você está ali. Ao menor deslize do seu cão, você já percebeu, você já deu suporte, você já modificou para garantir que ele conseguisse ficar. Então eu acredito que quando a gente tem, mesmo que não seja esse o cenário, mas estamos falando desse cenário da pessoa que fica muito tempo fora de casa. Quando ela está dentro de casa com o cão, além de ela aproveitar esse tempo de uma forma qualitativa, que é ensinando coisas para o cão, de preferência ensinando ele a ficar sozinho, atendendo necessidades dentro daquele período de uma forma qualitativa, ou seja, o tempo pequeno que você ficar com o cão ali, garantindo que ele tenha essas necessidades atendidas de uma forma prazerosa, benéfica, mas principalmente mostrando para ele que ele pode ficar sossegado na sua presença. Esse é o primeiro passo para a gente garantir independência para o nosso cão, para que o nosso cão fique bem dentro de casa, mesmo quando a gente não está. Se a gente fica o tempo inteiro com o cão, quando a gente chega em casa, naquele período que você está com ele, você acaba criando essa dependência. Quando você sair, o cão não sabe o que fazer. A vida dele só acontece quando você está ali fazendo as coisas por ele. Então acho que é dessa forma que a gente precisa entender. Então a resposta para essa pergunta é não. Você não precisa e você não deve ficar o tempo todo com o seu cão quando você está em casa. Você precisa garantir essa independência do seu cão, não só para quando você for sair, mas para que o seu cão adquira isso, adquira segurança, consiga lidar com as situações de uma forma individual. Isso é muito prazeroso, isso é muito importante a gente garantir isso para o seu cão. Inclusive, se tem outro cão em casa. Quando tem outro cão em casa, é muito legal que você faça atividades de forma individual, para que um possa esperar, respeitar o limite, entender que ele pode também ficar sem fazer nada, mesmo na presença das pessoas. Isso é muito saudável. É nessa hora que a gente não pensa na gente. A gente está pensando no nosso cão para garantir a melhor qualidade de vida para ele. Não sei se vocês pensam assim também, mas se pensam, que maravilha. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês sobre a pergunta de hoje, que é por qual motivo as pessoas têm cães. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Inclusive o tema da live até já diz um dos motivos, por egoísmo. Será que as pessoas têm cães por egoísmo? Se o cão começa a dar trabalho, o que fazer? Aí eu coloquei 3 situações, não sei porque eu coloquei a mão aqui, né? Besteira. Aí eu coloquei 3 situações do que poderia ser feito caso o cão comece a dar trabalho. É quando eu digo dar trabalho, é apresentar comportamentos que você não quer que ele tenha e você não sabe o que fazer ou como fazer. Aí eu coloquei 3 situações para serem tomadas. Abandonar o cão, mudar a rotina do cão, trazer outro cão. Vamos falar dessas 3 situações aqui. É muito comum, lembra? Não pode ser considerado normal, mas principalmente quando eu falo abandonar aqui, não necessariamente estou falando da pessoa largar o cão numa rua ou num lugar abandonado, sozinho. Não necessariamente isso. Abandonar, nossa, deu uma... Abandonar, você precisa entender isso como você negar apoio a esse cão, você tirar a sua responsabilidade, você pensar só em você. Isso pode ser caracterizado como você doar esse cão para uma outra pessoa, você abandonou esse cão. Você devolver esse cão para o local onde você pegou, de repente num local de adoção, ou até mesmo num canil, você pegar e devolver. Isso pode ser visto dessa forma, mas existe uma outra forma também, que é você abandonar o seu cão dentro de casa.
Por exemplo, vou pintar um cenário super simples aqui. Você vai passear com o seu cão, porque você ouviu que precisava passear, só que você não preparou o seu cão para isso, não atendeu as necessidades dele, não garantiu que ele ficasse tranquilo, não apresentou acessórios de passeios, não apresentou a rotina de passeio, você saiu com o seu cão e aí, por causa da roleta da sorte, seu cão começou a puxar a coleira. Puxar a coleira, latir, ficar agitado, isso começou a te cansar. Ele começou a te dar trabalho. Você não tinha mais prazer em passear com o cão. E aí o que você faz como abandono? Você para de passear com o seu cão. Você parou de passear com o seu cão, parou de atender uma das necessidades que seu cão tinha e você abandonou ele. Isso pode acontecer, é mais comum do que a gente imagina. As pessoas pararem de receber, de levar o cão para conhecer outras pessoas ou outros cães porque o cão não consegue lidar na presença de outros cães. Quem nunca aqui ouviu, não sei, por exemplo, esse cão não gosta de crianças. Olha como é um abandono isso. Você simplesmente rotulou o cão, a pessoa simplesmente rotula o cão e não faz nada para mudar. Então o cão começa a dar trabalho, é mais comum do que a gente imagina as pessoas abandonarem. Dentro dessas 3 situações de abandono, uma delas é essa. É você não dar esse suporte para o cão. É você deixar como está e parar de fazer as coisas com o cão. É muito mais comum do que se imagina. Quantos cães acabam renegados, ou sei lá, negligenciados dentro da própria casa, com uma higiene mal feita, com uma atividade física mal feita, uma socialização, um desenvolvimento cognitivo, simplesmente porque a pessoa não sabia o que fazer e não fez mais. Olha como o abandono é mais presente do que a gente imagina. Aí uma outra situação quando o cão começa a dar trabalho. Mudar a... aqui estamos falando de egoísmo, né? A pessoa abandonar foi o egoísmo. Ela só pensou nela, no que ela conseguia fazer, no que ela podia e no que ela não queria mais fazer. Mudar a rotina do cão quando ele começa a dar trabalho. Eu acho que essa daqui é uma das questões mais importantes, mais interessantes da gente pensar. E aí a gente está longe de falar de egoísmo. Imagina aqui, quando existe uma situação onde o seu cão apresenta um comportamento que você não quer que ele apresente, independente se isso está estragando alguma coisa, ou se não era o que você esperava dele, dentro daquela expectativa, você imaginava que o seu cão ia ter um outro comportamento diante de um cenário. Só que aí ele apresenta um outro comportamento e começa a te dar trabalho por isso, porque você não quer que ele faça dessa forma. Quando você entende que esse comportamento só apareceu porque algo na rotina do cão estava diferente do que ele precisava, aquele cão, uma atividade física que não era compatível com ele, uma atividade cognitiva que não era exponencial, que era sempre a mesma coisa, que ele não aprendia nada de novo, uma atividade social que não fazia ele gostar de aprender coisas novas, de ter contato com coisas novas, um descanso que não acontecia do modo correto, uma alimentação que era em excesso ou em escassez, uma higiene que não era boa do local. Quando a gente fala sobre isso, automaticamente você não está pensando no cão. Agora, quando você entende que é isso que acontece, você precisa mudar a rotina. Ou incluir uma coisa nova, ou atender de uma forma diferente uma necessidade que você já atendia. Olha como é interessante a gente pensar por esse lado. Então, quando a gente fala que o cão começa a dar trabalho, uma das melhores coisas a fazer é mudar a rotina. É começar a oferecer uma coisa de um jeito diferente, de um jeito melhor, que atenda melhor a necessidade daquele cão, dentro daquilo que ele consegue, do que ele precisa, do que ele gosta, do que ele sabe. Olha como isso é muito, muito prazeroso, muito importante para o relacionamento para o cão. É você botar a mão na massa para resolver o problema do seu cão, para ajudar ele a melhorar. Lembra que eu falei agora há pouquinho da obediência? Quando o cão faz algo que você não quer e começa a dar trabalho, teoricamente ele está desobedecendo. Porque não é algo que você quer que ele faça. Porém, a realidade que você precisa transformar é apresentar essa nova realidade para ele, de modo que ele goste de fazer, saiba fazer e queira fazer. Automaticamente ele vai te obedecer, porque ele vai estar fazendo aquilo que você ensinou para ele. E aí a outra situação que tinha aqui quando o cão começa a dar trabalho é você trazer outro cão. Esse aqui é o cúmulo do egoísmo. Eu acho que dos 3... Não, dos 3 é pior. Não, sim, dos 3 é pior. Tanto abandonar, daquela forma que eu falei dos abandonos, você não mudar a rotina do cão, e você trazer um cão, um outro cão, quando o seu cão começa a apresentar problemas para você, dar trabalho para você, é o cúmulo do egoísmo. Porque você transfere completamente a responsabilidade de ajudar aquele cão para um outro cão. Um outro cão que provavelmente você também não vai ajudar,
porque você já não estava conseguindo ajudar o seu cão. E aí você traz um outro cão para tentar conseguir resolver o problema, rodar a roleta da sorte, para torcer para que esses cães se resolvam, se entendam e fiquem bem. Na maioria das vezes o que acontece, isso é muito real, isso é muito fato, quando você traz um outro cão para casa, o seu cão que já estava ali, ele começa a ficar apático. Ele para de tentar fazer coisas, porque agora tem um outro cão ali. E muitas vezes esses cães até não se entendem muito bem. Eles até convivem, fazem as coisas juntos, porque é a forma como você apresentou isso para eles, mas eles não se dão bem, eles não se gostam, porque não foi feita uma apresentação correta, uma aproximação, uma habituação, um respeito entre esses cães. Agora imagine o cenário. Se esse cão está dando trabalho, o seu cão que tem ali, aí você traz um outro cão, é porque para esse cão aqui você não soube fazer nada. Você não conseguiu atender as necessidades. Você não soube ajudar esse cão. Por que você vai trazer um outro cão? Para rodar essa roleta? Para transferir a responsabilidade para um outro cão e torcer para que desse certo? Então, para mim, esse é o cúmulo do egoísmo. Você trazer um cão, mesmo que seja uma condição de o cão tá ficando muito sozinho. Lembra de tudo que a gente falou? De você ajudar o seu cão a ter independência, a ter segurança, a ter autocontrole, a ter confiança. Então, a gente precisa garantir isso para o nosso cão. E não colocar um outro cão e rodar uma roleta da sorte para garantir uma experiência ruim para 2 cães. Ao invés de um, você dobrou o seu problema. Não sei se vocês acham isso, mas podem dar a opinião de vocês aí também. Enquanto isso, deem a opinião sobre a pergunta de hoje, que é por qual motivo as pessoas têm cães. Essa também é uma, né, que eu falei agora. Tem um cão para poder fazer companhia para o seu outro cão. Isso pode acontecer. A última pergunta do dia, antes da gente ir para a pergunta oficial, da pergunta que vai para a pergunta, é: o cão precisa gostar de tudo o que se faz com ele? Será que o cão precisa gostar de tudo que acontece com ele? E aí a gente está falando aqui de um egoísmo. Hoje a live é sobre um egoísmo. Se a gente oferece para o nosso cão só aquilo que a gente queria ou que a gente quer que o nosso cão faça, por exemplo, eu dou um passeio para o meu cão de 1h30 correndo, porque eu quero fazer isso. Porque eu quero que o meu cão faça isso. Será que ele está gostando disso que está sendo feito com ele? Será que ele não está fazendo só porque ele não vê outra alternativa? Ou porque ele entendeu que era aquilo que ele precisava fazer, mesmo que ele chegasse muito cansado, mesmo que ele chegasse dolorido, com sede, com fome, não importa. Ele entendeu que era aquilo que ele precisava fazer porque você mostrou isso para ele. Será que ele precisa gostar então? Ou é simplesmente fazer? Isso aqui é uma das coisas que eu falei lá no comecinho da live. Na primeira questão que eu falei aqui, ó, para ter um cão precisa atender as necessidades dele? Não precisa atender. Ele vai fazer aquilo que você oferecer para ele. Só que se você olhar para as necessidades, você vai ver que tem muita coisa que precisa fazer. E aqui agora a gente está falando se ele precisa gostar de tudo. A nossa responsabilidade é que o cão goste de tudo que ele faz. E quando eu digo gostar, é uma coisa que ele conhece, que ele consegue fazer, que ele quer repetir. Aí sim é uma coisa que o cão gosta. Então como é que a gente chega nesse ponto? Se a gente está falando do cão precisa gostar de tudo que ele faz, a gente respeita o limite do cão. A gente para de olhar para nós e começa a fazer tudo garantindo uma experiência boa para o cão. É nessa hora que você não vai fazer um passeio muito longo com o seu cão logo de cara. É nessa hora que você vai levar um tempo para ensinar para o seu cão como andar numa coleira, como colocar um acessório de passeio. Às vezes é muito comum as pessoas ignorarem esse processo e simplesmente vai lá e coloca a coleira no cão. Às vezes é até uma luta, o cão quer fugir, a pessoa segura o cão, aí põe um pedaço, põe o outro. Será que isso é qualidade? Será que o cão está gostando disso? Então a gente precisa, primeiro de tudo, garantir que isso seja uma coisa que o cão goste. Para que isso aconteça, você precisa esquecer você e pensar no cão. Oferecer de forma gradual, começando pelo mais fácil, pelo mais simples. E isso para tudo da vida do cão. Se você fizer sempre isso, com todos os estímulos, com todas as situações, apresentar à sociedade, o seu cão vai gostar de tudo. E ele precisa gostar de tudo. Todas as experiências têm que trazer esse otimismo para o cão, essa vontade de fazer de novo, que é o gostinho de quero mais. O cão precisa ter isso. Isso é uma coisa que a gente tem que garantir para ele. Então o que a gente tem que pensar é, não vou pensar em mim e vou fazer um passeio o menor possível com o meu cão. Até que ele acostume, que ele goste e a gente consiga fazer um pouquinho maior. Eu vou ensinar meu cão a coisa mais simples do mundo.
o comportamento mais simples. Eu vou apresentar para ele o som mais baixo do mundo, até que ele acostume. O cheiro mais fraco do mundo, para que ele possa... Mais fraco do mundo é ótimo, mas para que a gente possa entender como é que a gente pensa e como é que a gente apresenta as coisas para o cão. Eu vou apresentar uma interação social com o meu cão o mais distante possível, para que ele possa só ver alguma coisa, um animal, uma pessoa. É assim que a gente começa. Se você olhar por esse lado do cão, o cão sempre vai conseguir superar tudo e o cão sempre vai gostar de fazer tudo, porque ele vai começar a adquirir confiança. Tudo que ele faz dá muito certo. Ele sabe qual é o comportamento que ele precisa apresentar, qual é a emoção, o que ele precisa fazer para que aquilo dê certo. É isso que a gente precisa sempre garantir para o nosso cão, olhando para o nosso cão e não olhando só para a gente. Não sei se faz sentido para vocês, mas sim, o cão precisa gostar de tudo. A gente precisa garantir isso para o nosso cão. E aí vamos para a nossa pergunta de hoje, que é por qual motivo as pessoas têm cães. Vamos ver a opinião de ustedes aqui. Já tinha uma aqui, vou até colocar aqui, ó. Opa, não foi. Ó, essa daqui colocaram companhia, que pra mim acho que é a mesma coisa do... É muito legal, inclusive, falar de companhia, quando a gente fala de motivo pra pessoa ter cão, que é o que eu falei lá no começo da vó Antônia. Mas acho que é a mesma coisa quando eu falei da outra questão que era sozinha. Esqueci qual que era, porque tá carente, né? Colocaram aqui o tá carente. Eu acho que aqui é a mesma coisa, para que você tenha companhia, para que você não se sinta sozinha. Inclusive era uma das coisas que eu ia falar, da solidão. Mas isso eu acho que é uma coisa mais comum da gente ouvir falar. Inclusive aqui já falamos sobre isso. Não sei, eu acho que já falamos sobre companhia, o que a pessoa... É um dos motivos para a pessoa ter cão. Eu não consigo tirar a resposta aqui, pronto. Aí vamos mais uma aqui, ó. Por causa dos filhos. Caramba, eu falei isso agora há pouquinho aqui, né? Eu comentei sobre... inclusive na outra, quando falou de dar presente. Mas agora vamos falar especificamente aqui por causa dos filhos. Imagina que você vai trazer um cão para sua casa agora, nessa situação aqui. E aí você quer que seus filhos gostem desse cão. Saibam interagir com esse cão. Eu acho que esse é o primeiro passo para você ter sucesso nesse momento. Porque quando você pensa em trazer um cão para que seus filhos aprendam a cuidar de cães, aprendam a se relacionar com cães, automaticamente você está começando certo. Você está começando bem. Há uma grande chance de você se dar bem. Lembra da expectativa? A expectativa que você criou foi: meus filhos se darem bem com um cão. Como é que eu chego nessa expectativa? Primeiro de tudo, preparando os meus filhos, para que eles possam saber como respeitar um cão, como se comunicar com o cão. Como é que eu faço para ensinar uma coisa? Como eu faço para brincar? Que tipo de brincadeira que eu faço? Quando que eu paro uma brincadeira? Olha como isso é super saudável, não só para o cão, para o seu filho também, de uma forma geral. E aí a gente, antes de tudo isso, quem tem que estar pronta? A pessoa. A pessoa precisa saber isso. A pessoa precisa conhecer. Aí ela garante que essa experiência seja de 100% de sucesso. E não tem problema nenhum se em algum ponto, que eu sempre digo isso, quando você se prepara, você aumenta as chances de sucesso e de qualidade de vida do seu cão. Porém, você criou uma expectativa. Só que essa expectativa, ela tem que ser muito maleável. Se chegar um dia que os seus filhos, de repente não quiserem limpar um cocô de um cão, a cuidar da higiene do cão, você precisa modificar isso. Seja você fazendo, seja fazendo junto com seus filhos, ou criando uma rotina para que seja de uma forma diferente. E aí vai de cada família, vai de cada realidade. Eu sempre digo que é muito único de cada família, só que sempre existe uma forma de ser melhor. Então é isso que a gente precisa considerar. É um dos motivos das pessoas terem cães para fazer companhia para os filhos, para que os filhos tenham uma experiência boa com os cães? Com certeza. Mas se você rodar a roleta da sorte e não preparar os seus filhos e não conhecer de cães para poder supervisionar isso e garantir que essa experiência seja tão boa para os seus filhos como será para o cão, aí a gente corre uma grande armadilha aqui. A roleta foi rodada e pode ser que seja colhida uma experiência ruim aí para ambas as partes. Isso quer dizer que não pode ser mudado? Lógico que não, pode ser mudado. Lógico que pode. Inclusive eu estou aqui por isso e para isso. Para que a gente entenda que tudo é mutável, tudo pode melhorar.
É só uma questão de você olhar para aquele indivíduo, e aqui no caso para aqueles indivíduos de um modo geral, para as crianças e para o cão também, e ir adaptando, sempre você com essa responsabilidade, parar de pensar só em você, já que estamos falando de egoísmo, não pensar só naquilo que você quer, pensar nas capacidades daquelas crianças, daquele cão, construir situações para que sejam experiências positivas para todos, para ambos ali. Então acho que é muito legal sim, e é um dos motivos das pessoas terem cães em casa, é por causa de filhos ou até alguma pessoa da casa que queira. Como aconteceu no começo da live aqui que eu falei para vocês. Deixa eu ver se eu quero dar minha opinião, é ótimo, né? Mas acho que tudo que a gente falou aqui agora engloba um pouco das condições de por qual motivo as pessoas têm cães. Então eu queria finalizar, antes da gente finalizar, na verdade, fazer um apanhado geral, já que a gente falou de... Nossa, já que estamos falando aqui de egoísmo, esse foi o tema da live, a gente pensar só na gente, a gente precisa, primeiro de tudo que eu falei aqui, e muitas vezes eu repeti isso aqui na live, é você se preparar. É a pessoa se preparar para ter um cão. Inclusive, a maior bandeira que eu levanto aqui, se é que é possível usar esse termo de levantar uma bandeira, é você se preparar. A partir do momento que você se prepara, automaticamente você aumenta as chances muitíssimos de dar tudo certo. Não só porque você vai conhecer muito, mas porque você vai estar pronta para adaptar, para modificar as expectativas, entender a realidade, a especificidade daquele cão, entender que ele pode ter o tempo dele, que ele deve ter o tempo dele, que ele tem que ser respeitado. Só que para isso acontecer, você precisa entender isso antes. Não adianta a gente chegar, trazer um cão para casa e começar a querer aprender tudo de uma vez só enquanto o cão está ali. Você não vai ter paciência para isso, ou não vai ter tempo. Lembra que a situação já vai estar ali acontecendo, você precisa de soluções rápidas. Se você se prepara antes, se você estuda antes, se você conhece antes, se você conversa antes, se você fala sobre isso, entende as diferenças, entende as necessidades, como atender necessidades, de que forma apresentar as coisas de um jeito pacífico, de um jeito positivo, prazeroso para os cães, sempre com essa gradatividade, de uma forma calma, sem pressa. Lembra que quanto menos pressa você tiver, mais rápido você vai chegar, porque o seu cão vai conseguindo cada etapazinha. Se você acelerar o processo, o seu cão pode criar um medo, um trauma, uma raiva aqui, uma reatividade, e você precisa voltar lá embaixo. Agora, se você começa do comecinho, não tem como dar errado. E isso porque você se preparou antes. E aí quando esse cão chegar ali, por qualquer que seja o motivo, por qualquer motivo que você queira trazer ele para casa, você vai conseguir oferecer uma vida de qualidade. Porque os passos, eles são tão brandos, são tão respeitosos, que qualquer saidinha que seja, o seu cão consegue sair. Qualquer coisa que vier a mais, o seu cão estará preparado. Porque você foi dando essa base, esse suporte para ele. Então acho que essa é a melhor coisa que a gente tira dessa live hoje, é a gente sempre pensar em se preparar antes. Para qualquer coisa que a gente vá fazer, por que não faríamos isso para os cães? A gente entender a linguagem dos cães, entender como se comunicar, quais necessidades a gente precisa oferecer, como oferecer isso para o cão, como modificar comportamentos, como garantir que as experiências sejam positivas. Se você tem todo esse combo, com certeza você vai oferecer qualidade de vida para esse cão. Com certeza você estará pensando no seu cão. Quando você se prepara, você não está pensando só em você. Você está pensando naquele cão que vai precisar de você. Olha como isso aqui junta com o que eu falei lá no começo, que aconteceu comigo, que é um dos motivos de eu fazer isso aqui como uma das coisas mais importantes da minha vida, que é, você começa a entender que o cão consegue fazer as coisas porque você está orientando ele muito bem. E isso te dá muito prazer, isso te dá muita alegria. Você quer continuar repetindo isso. E olha como isso fez muito bem para você, sendo que você está pensando no cão. Automaticamente isso reverte para você e vocês vão se dar muito bem. Você vai conseguir fazer tudo com o cão, vai moldar essas expectativas, vai garantir interações maravilhosas, experiências, lembranças, expectativa de vida para esse cão cada vez maiores. Então esse é o nosso objetivo quando a gente traz um cão para casa, e é um dos objetivos de eu estar aqui falando para vocês sobre isso. Afinal de contas, temos que ser as pessoas melhores amigas dos cães. E para isso, não pode ter egoísmo. Muito pelo contrário, você tem que olhar pelo cão. Você tem que entender e respeitar o cão. Aí sim, o mundo será maravilhoso, tanto para você quanto para o cão. Uma ótima noite para todos, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Bom descanso a todos. Parafraseei a minha mãe que acabou de falar.